Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e hoje trago algumas notícias que eu creio que vai deixar vocês animados. A primeira delas envolve o Supremo e o excesso de judicialização dos partidos de esquerda. A segunda também é sobre o Supremo e os inquéritos e eu já adianto, a imprensa está chorando. E a regra é clara. Se a mídia chora, a gente dá risada. E sobre ainda o choro da imprensa, muita coisa aconteceu no dia de ontem. Quero comentar com vocês. Também quero falar sobre Bolsonaro em 2022. Parece que o presidente já percebeu alguns problemas que ele pode vir a enfrentar e já está se precavendo. Algumas notícias boas também que eu acho que vocês vão gostar. Os aliados de Bolsonaro parece que também já estão se movimentando. A relação entre Bolsonaro e Mourão dizem estar melhor do que nunca. E um político bastante influente e com histórico de acertos, falou que ele prevê vitória de Bolsonaro. Eu ainda quero falar sobre o Lula, sobre a esquerda, e quem voltou foi o Sérgio Moro. Voltou para discutir sobre 2022 e se encontrou com alguns senadores, dentre eles um senador que tem envolvimento com as urnas, sim. E ainda quero falar com vocês sobre economia, porque tem um assunto muito sério, muito mesmo, que pode impactar o bolso de vocês já nos próximos dias. Mas vamos começar aqui com essa imagem sensacional, o nosso presidente dando risada, né? Aquele sorriso que faz a imprensa tremer, porque, bom, até falei no Twitter, né? Esse velho maluco que não se protege, não tá indo nem pra nada, esse negacionista, pois bem, né? Enquanto o Queiroga, o Eduardo Bolsonaro, o presidente da Caixa e várias pessoas que estavam na comitiva que foi pra ONU ficaram doentes, Bolsonaro, né? No jeitão dele, andando na rua de qualquer jeito, tá negativo. Tá negativado, beleza? Aquele forte abraço, mandou aquele velho bom dia a todos, a imprensa chorou, né? Chora mais, chora mais, chora mais. Mas já vamos aqui falar sobre o Supremo. Gente, o Fux participou de um evento, não teve muita repercussão isso daqui, eu vi o Globo falar, não vi nenhum outro grande grupo aí da grande mídia abordar sobre a mesma situação. E vejam só isso daqui, ó. Fux diz que desprestígio do Supremo é causado por políticos que jogam problemas para a corte resolver. Olha só na manchete, você já vê que nessa fala o Fux admite que o Supremo passa por alguns problemas, ele reconhece que realmente existe uma parte da sociedade que está insatisfeita, e ele fala assim, ó, entendo e eu acho que a culpa não é meio que só da gente, se é que é da gente, né? Ele coloca a culpa aí na classe política. E vejam só, a leitura do ministro é de que, ao decidir sobre temas importantes em uma sociedade polarizada, o STF acaba com a pecha de que se mete em muitas questões. Beleza. Segundo parágrafo. Fux dizia que tem aderido à doutrina constitucionalista mais moderna, que entende como grande virtude das cortes constitucionais a virtude passiva de decidir, não decidir. Para ele, o Supremo leva uma fama indevida, sobretudo, por parte de quem desconhece as normas de direito processual. O que ele está falando? Ó? Eu estou tentando aqui seguir um caminho que nem sempre o Supremo precisa decidir. A gente pode falar, ó, na boa isso aqui, cara, a Câmara que decida, o Senado que decida, fulano, cicrano, beltrano, isso daqui não é uma coisa para o Supremo decidir. Vamos voltar àquela questão de um tal acordo, isso, aquilo, outro. O que se colocou aí no ar é que existia um certo interesse, como um todo, do establishment brasileiro de que o Senado e a Câmara pudessem recobrar os seus poderes, né? Assim, os holofotes, a dianteira. Falar, ó, cara, assunto interno a gente resolve aqui dentro. Esse negócio de ficar judicializando demais não tá bom. Esse tema, inclusive, já comentei com vocês algumas vezes, vem sendo discutido há um bom tempo. No início do ano teve aquela live que eu também já falei, entre o Arthur Lira e o Gilmar Mendes, que o Lira fala, pô, Gilmar, tá ruim, velho, tá ruim, a gente vai decidir alguma coisa, aí quem perdeu na Câmara, quem perdeu no Senado, leva pro STF, aí tá, pra que a gente vai discutir, se no final a palavra final não é nossa, é do Supremo? E aí o Fux parece concordar que, pô, realmente, né, às vezes não é nosso papel decidir. Isso é interessante, guarda isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quero focar aqui nesse último parágrafo porque tem uma movimentação que já passou na Câmara, está no Senado e deve ser referendada, que é o seguinte, ó.
Quando se fala em judicialização da política e das questões sociais, não existe a jurisdição. A função não se exerce sem que ela seja provocado. O Supremo não se mete em nada. O Supremo é provocado e tem de dar uma resposta. Ou às vezes a resposta é não ter resposta, é não decidir. E isso aqui é o quê? O que é que tem de interessante isso daqui? A gente sabe, porque a gente vê na pele tudo que o governo vem passando, que a oposição perde, a esquerda perde e eles judicializam, porque eles não aceitam perder. E o Fux está falando exatamente isso. Ó. Não é que a gente está tentando interferir, é que o tempo todo a esquerda está vindo aqui encher o saco. E aí o Luiz Paulo trouxe essa matéria aqui de 22 de setembro de 2019, não tinha nem 9 meses completos. A Exame já avisava, ó, sem articulação, oposição investe em ações no STF contra Bolsonaro. Levantamento do Jornal do Estado de São Paulo, o STF já recebeu 45 pedidos de derrubada de algum tipo de iniciativa do Planalto. Hoje a gente sabe que já são mais de 120, né? Ações que o Supremo tomou contra o Executivo. Mas vejam só isso daqui. Vocês devem ter visto, a gente já comentou em vídeo, que está rolando uma espécie de mini reforma eleitoral. Mini reforma eleitoral. E assim, você não mexe tudo no Brasil numa canetada e fala, ó, tudo mudou, do dia para a noite. Você vê que essa discussão sobre judicialização, a retomada do poder do legislativo, a gente voltar a ter poder, é uma conversa que já tem um certo tempo. E as coisas têm que ser feitas assim, né? Pela própria Câmara, modificando uma coisinha aqui, modificando uma coisinha acolá. E eu acho que uma dessas modificações pode ter vindo através dessa mini reforma eleitoral. Não estou falando que é a melhor reforma eleitoral do mundo, mas tem um ponto que precisa ser destacado. O Sal Cristos fez essa thread aqui, eu acho que ele conseguiu entender o que é que está por trás de tudo, e ele fala o seguinte, ó, isso é algo que não encontra similaridade na história. Partidos de esquerda se locupletam de um STF ideológico e político para sabotar um governo legitimamente eleito. Aí traz a matéria do Globo. Ações de partidos contra Bolsonaro no STF superam soma de processos contra Lula, Dilma e Temer. Essa daqui já é de 20 de abril de 2021. Aí ele continua falando o seguinte, ó. O artigo 103 da Constituição Federal diz que pode entrar com ADI e, consequentemente, ADPFs, que são os instrumentos usados para questionar as medidas do governo. Preste atenção nisso. Quem é que pode entrar? O presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso. Você não pode entrar com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Você não pode. Isso, para ser movido, tem que ser via esses itens. Você não pode. Você não pode. Presta atenção. Só quem pode é os partidos. Aliás, já existe uma corrente jurídica puxada pelo Barroso para ampliar essa lista de legitimados. Barroso aí pensa, por exemplo, em colocar os institutos, né, as ONGs, colocar aí o pessoal do terceiro setor, mas isso daí a gente conversa depois. Mas voltemos aos partidos políticos. Notem que somente aqueles que têm representante no Congresso Nacional podem propor esse tipo de ação. Mas a maioria desses partidos caminha para a extinção devido à cláusula de barreira e eles sabem disso. Aí você vê, ó, com o fracasso da tentativa da volta das coligações, esses partidos agora se apegam à tábua de salvação conhecida como Federação de Partidos. O projeto nesse sentido foi vetado por Bolsonaro, pois cria uma espécie de coligação camuflada, entenda aqui, e ele deixa lá. Agora, esses partidecos querem derrubar um veto na próxima sessão do Congresso. Entendem a única chance deles sobreviverem em 2022 é se juntarem com outros partidos, somando os poucos votos de cada um para conseguirem eleger deputados. Traz aqui a matéria. E assim, esse projeto vetado teve origem no Senado através do Renan Calheiros. Assim, a primeira casa a decidir sobre o tema será o Senado Federal. Se o veto for mantido, é grande a chance de partidos excelentes serem banidos do Congresso Nacional e, consequentemente, do protocolo do STF. Notem a importância disso. O STF tem lá o seu ativismo, mas o STF só age nesses casos quando ele é provocado por esses partidos. Sem representação, eles não podem ir lá, né, ficar enchendo o saco, judicializando. A rede só tem um deputado.
A Rede é um dos partidos interessados. A Rede é o partido que tem menos deputados, só tem um, e ainda assim é o partido com mais ações contra Bolsonaro. O PCdoB sofre do mesmo problema. Um partido pequenininho, nanico, vai desaparecer. Então já estão se juntando. Se vocês verem as movimentações, quem vem puxando inclusive é o PCdoB. E aqui ele diz, aqui a lista completa dos senadores com seus contatos. Vamos fazer nossa parte e exigir a manutenção do veto 49, melando a iniciativa de Renan para salvar partidos de esquerda sem votos. Mas mesmo que Renan Calheiros se movimente, eu acho que não tem clima para isso avançar, até porque o próprio Pacheco parece que não tem interesse. Isso daqui, assim, é uma faca de dois gumes. Por um lado, a gente reduz o tamanho dos partidos. Querendo ou não, você vê que os partidos que são oposição, como o MDB, o PSD do Kassab, não ficam enchendo o saco como é o PSOL, o Rede, o PCdoB. Ao mesmo tempo também que você dificulta a criação de novos partidos. Não é algo assim tão fácil, porque para você ter acesso ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, é tudo mais difícil. Mas vocês percebem que parece que isso daqui é aquele famoso jabuti que foi colocado propositalmente para tentar, fechar essa lacuna aberta. O problema da judicialização excessiva que o Brasil vem experimentando. É interessante. Isso é interessante. Analisa o que vem acontecendo no Brasil. Vai juntando as pecinhas. O Sal Cristos, ele pegou na ferida. Ele nem trouxe essa matéria aí, esse último pronunciamento do Fux. A outra coisa aqui, choro da imprensa, também envolve o Supremo. Vejam só. O Supremo ignora pedidos de investigação contra Bolsonaro por atos do 7 de setembro. Casos foram enviados à corte logo após manifestações, mas ainda não houve andamento. E a ministra é a Carmen Lúcia. O Fux falou, às vezes não é pra gente decidir nada. Bom, se tem uma coisa que acho que ninguém pode discordar é que Bolsonaro tá um doce de pessoa. Meu Deus do céu, tá tão calminho, não fala nada, não teve nenhuma polêmica, nenhuma fala dura, não tá criticando ninguém. É Bolsonaro, paz e amor. Paz e amor. Parte dele tá fazendo. E o STF aí, assim, deu uma certa baixada na temperatura. Vamos reconhecer. Não tá no cenário perfeito. A gente dá ver aí o Daniel, ainda não tá livre. Roberto Jefferson, Wellington, Então, assim, pode melhorar. Aí diz, os pedidos para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado estão parados. Mais de 2 semanas se passaram, desde as manifestações em Brasília e São Paulo, sem que a corte responda aos requerimentos enviados por adversários do Palácio do Planalto. Situação que ocorre na esteira da chamada Declaração à Nação, nota com a qual Bolsonaro afirmou 2 dias depois dos atos não ter tido nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A própria Folha de São Paulo está falando que aparentemente, sabe, esse clima de paz do Supremo estaria ligado aí a tal declaração que Bolsonaro fez à nação. É o que eu vou falando. É uma questão que é complexa. Não dá para bater um martelo assim num dia pra noite e falar Bolsonaro acertou, Bolsonaro errou. A gente tem que ir acompanhando. Mas a gente está vendo que algumas coisas realmente mudaram desde o dia 9. É inegável. Mudou. Do dia 7 para o dia 9, mudou. É inegável. Mudou. Os pedidos de investigação referentes às manifestações do Dia da Independência foram distribuídos a Carmen Lúcia. É da liturgia processal que o Supremo colhe a opinião da PGR sobre tais requerimentos. Até sexta-feira, segundo o sistema de acompanhamento processal do STF, a PGR sequer havia sido acionada. Aí já vem um choro da imprensa. Olha só. A Folha enviou um e-mail ao gabinete da ministra e perguntou sobre o assunto, mas não houve resposta até a publicação desse texto. A imprensa está forçando que esses inquéritos avancem. A imprensa quer criar o caos no país. A imprensa é um braço da esquerda. Mas por hora tá de boa. Por hora tá de boa. Eu espero que o país volte para os trilhos, porque o problema que a gente vai enfrentar no futuro bem próximo se chama economia. E isso pode afetar a todo mundo. E eu espero que Jesus Cristo toque o coração dos nossos ministros do Supremo. Falei para vocês também sobre 2022. Vou falar um pouco aqui e a gente fala lá na frente no vídeo também. Bolsonaro, ele entendeu um dos problemas que ele vai ter no ano que vem. A gente já viu o que aconteceu, em outros países, principalmente aí no período eleitoral. A gente viu que tem os Estados Unidos.
A gente sabe que as redes sociais ainda tá naquele negócio, pô, e aí o que é que pode ser dito, o que é que não pode ser dito, é censura, não é censura. E Bolsonaro, ontem, ele fez essa postagem, Telegram de Bolsonaro. Ele fala o seguinte, ó, visto que que parte da imprensa mostra-se incomodada com fontes alternativas de notícias, estamos diversificando os canais de ação para naturalmente ampliar as informações que muito não querem que tenham amplitude, peço que nos sigam também no Telegram. Isso aqui é muito interessante. Por que isso aqui é interessante? Porque parece até que Bolsonaro assistiu o vídeo ontem. E agora eu tô empolgado, né? Que Bolsonaro falou que me assiste. Ele falou que me assistia no CIPEC. Quem sabe ele não assistiu o vídeo ontem. E eu quero só relembrar para você essa matéria aqui, ó. Sob cerco, o gabinete do ódio age para manter influência digital. E eu falava, gente, o que foi que eu falei no vídeo ontem? Essa matéria aqui não tem nada a ver com o gabinete do ódio nem nada. É tentar criar um problema para cima do Telegram. Por quê? Porque o Telegram, até o momento, é uma plataforma relativamente livre. Não tem nenhum escritório no Brasil, até o momento, as entidades não conseguiram, sabe, contactar o Telegram para barrar, né, a disseminação de mentiras e fake news e tudo mais. E Bolsonaro já sacou isso. Ele já sacou. E mais, não falei. Essa postagem aqui está fixada no perfil de Bolsonaro. Quando você entra no perfil de Bolsonaro, tá lá no topo. Ele pode postar mil coisas, tá lá no topo. Sempre a primeira matéria é essa daqui. Desculpa, o tweet é esse daqui. Me sigam no Telegram. Porque lá não vai ter como me derrubar. Pelo menos não por hora. E aí falava lá, ó. Criado na Rússia em 2013, o aplicativo de mensagens se tornou canal para driblar investigações. O Telegram é atraente para campanhas de mobilização e desinformação e não tem muito como obrigar a empresa a seguir uma lei nacional. Diz o Caio Machado, que é do Instituto Vero, que é do Instituto do Felipe Neto. Pegou a visão? Você pegou a visão? Pois bem. E olha só isso daqui também, ó. Projeto de Bolsonaro piora combate às fake news e texto na Câmara não lida com inação das redes. Estão aí reclamando tanto do projeto de Bolsonaro quanto da PL 2330, que é a PL das fake news. E olha só, nem vou entrar na matéria, vocês já sabem o que a Folha de São Paulo vai querer contar para vocês, né? A gente já sabe qual é a narrativa da Folha de São Paulo. Mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Deixa eu ver se botou aqui. Aqui, ó. Tá aqui, dá para ver aqui, ó. Olha só, na primeira parte da chamada, ó. Segundo especialistas. Dentro das partes do discurso argumentativo, você tem várias coisas que pode utilizar para validar a sua informação. Uma delas é utilizar o tal do discurso de autoridade. Você chamar alguém que sabe daquele, até autoria, para falar, não, eu sei disso. Quem são esses? Os especialistas. Olha só quem foi que a Folha de São Paulo chamou para abordar sobre o tema. Isso para mim que é interessante. Primeiro deles, Ana Gabriela Ferreira, mestra em Direito Público e coordenadora na Artigo 19. A gente já falou dessa ONG várias vezes em vídeo. Ela tem ligações com o Soros. Eu nem vou trazer os prints anteriores. Eu vou trazer só esse tweet porque eu ainda acho mais interessante. Porque é um tweet de 2014. 2014, não é nem 2014. Stanley Burburinho. ONG Artigo 19, que fez parceria com a FGV, cartilha para manifestantes receber grana da Open Society, ONG do Soros. A cartilha da FGV, que ensina manifestantes a se camuflarem nos protestos, foi feita em parceria com com Artigo 19, ONG que recebe grana dos Soros. Esses são um dos especialistas. O outro é a Mariana Valente, do Internet Lab. Quem é a Internet Lab? Especialista. Só essa imagem já diz tudo. Ó. Internet Lab produziu um paper, né? Sobrevivendo nas redes. Foi organizado por eles, junto com Fernando Henrique Cardoso, FHC, né? Sensacional. Olha quem... Os founders. Ford Foundation. Olha os Soros. Olha os Soros. Precisa falar mais alguma coisa? Esses são os especialistas que sempre a imprensa chama na hora de falar sobre qualquer tema, né? Que vai causar problemas para a direita. Mas tudo bem, vamos avançar. CPMI das fake news, ela vai voltar. Isso é certo, vai voltar. Só que essa matéria aqui que é interessante porque isso mostra que talvez eles estejam mais na maldade do que a gente possa esperar. Você vê, ó, com a possibilidade da CPI da pandemia se estender até o prazo final, no caso o início de novembro, o retorno da CPI das fake news pode ficar para o ano que vem.
A previsão era que o colegiado, que também dá dor de cabeça a Bolsonaro, recomeçasse na sequência da comissão. Aliados, Ângelo Coronel já admite que o pouco tempo entre a eventual retomada e o recesso parlamentar pode empurrá-la para 2022. Qual é o problema disso? Vocês viram que, após o recesso, a CPI da pandemia, assim, acabou. Ninguém mais deu nenhuma atenção. Nenhuma. Então, o senhor Ângelo Coronel, ele percebeu isso, ele já está querendo evitar esse problema. Não, deixa para ano que vem e a gente vem com tudo. E o problema é, volta ano que vem, volta em fevereiro, pode durar 6 meses. Já pensou de fevereiro até agosto? A gente vai estar nas eleições do meio de uma CPI. CPI durante as eleições. Você já pensou na confusão? O uso que isso daí pode ser, assim, o uso eleitoral que pode ser aplicado nessa CPI acontecendo durante as eleições. Tá entendendo o tamanho do problema? Haja coração, haja coração. Mas beleza. Sobre a CPI da pandemia, Renan Calheiros, né, ele sempre gosta de inovar. Ele agora vai incluir no relatório mudança em lei para evitar disparos de fake news. Cara, assim, não se sabe ainda. Ainda não foi definida qual será exatamente a mudança na legislação. Mas é certo que o parecer abordará o tema. Cara, Renan Calheiros falando sobre isso já me deixa assustado. Qualquer coisa feita pelo Renan Calheiros, eu sou o contrário. Cara, eu não consigo acreditar que o Renan Calheiros vai fazer algo que eu concorde. Eu desisto. Do Renan Calheiros eu já desisti há muito tempo. E vejam só isso daqui. Eu vou voltar ainda para a CPI da pandemia. Deputados estaduais coletam assinaturas para abrir CPI da Prevent Senior na Lesp. A oposição, ela não desiste. A perseguição é a nível nacional. Já tem 29 deputados que assinaram. Precisa de 32. Só falta 3. Para protocolar o pedido da abertura da comissão. A expectativa de entusiasta da ideia é que o número seja alcançado já hoje, na segunda-feira. Perseguição com o grupo, né? Que salvou inúmeras vidas. E olha só isso daqui. Matéria do Estadão. Esqueci de colocar aqui a logomarca, sempre pode colocar. Mas vamos analisar essa matéria aqui, ó, só pela capa. Você vê, né? Pô, só olha nessa foto. Nem lê o texto. Você pensa o seguinte, tente ser honesto com você mesmo. Olhando essa foto, não parece que é alguém do Poder Judiciário? Já não parece que é alguém do Poder Judiciário? Eu acho que parece, né? Tá lá, parece uma juíza. Aí você lê a manchete. Brasil teve política de infecção em massa. Diz juíza que atuou no Tribunal de Haia. Já, né? Um especialista. Só faltou, não precisa nem botar a palavra especialista, já tá aqui bem claro. Usando autoridade. Olha quem tá falando. Não é qualquer um. É uma juíza do Tribunal de Haia. Aí diz, ó, para Silva Steiner, há provas abundantes contra governo, mas a abertura de processo e coordenação de Bolsonaro na Corte Nacional dependerá de decisão do procurador. Tem alguma informação extra sobre essa juíza aqui? Não. Só que ela era a juíza que participou no passado do Tribunal de Haia. Por que eu fiz questão de trazer essa matéria? Tem ligação com a CPI da pandemia, né? Que vocês sabem que eles vão fazer o relatório, eles vão mandar para lá. O primeiro parágrafo dessa matéria também não tem nenhuma informação sobre ela, a não ser o fato que ela já atuou na corte e só. Só que aí quando você pula para a primeira pergunta, aí sim que você tem a primeira informação relevante. Eu espero que essa informação vocês já tinham na cabeça antes de avisar para vocês, porque a gente já comentou sobre isso. Um grupo de juristas, da qual a senhora faz parte, entregou à CPI um parecer com crimes que teriam sido cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa juíza, que está aí na matéria, é uma das juízas que está ajudando o Renan Calheiros. Por que a matéria não coloca assim, ó? Juíza que está auxiliando Renan Calheiros falou que Bolsonaro cometeu crimes. Fala aí que é amiga do Renan. Por que não fala que é amiga do Renan? Porque ninguém leva a sério. Porque ninguém leva a sério. Você colocar a verdade pela metade é um caminho de você criar a narrativa para bater no governo. E a gente sabe que as pessoas... que vai ler a matéria do Estadão? O pessoal lê a manchete e já sai atacando o governo. Aí pergunta qual o crime de Bolsonaro. O crime de causar epidemia, incitação ao desrespeito às medidas sanitárias. Está muito bem demonstrado.
A culpa, meu amigo, foi Bolsonaro que causou. Bolsonaro, caso encerrado, não foram os chefes do João Dória, não foi Bolsonaro. Quem causou, o responsável foi Bolsonaro. Tem como levar a sério? Esse aí é um prelúdio do relatório que o Renan vai apresentar. Quem causou foi Bolsonaro. Pronto. Foi o paciente zero. Foi lá. Eu vou começar tudo aqui. Eu vou botar o mundo no caos. Parabéns, Bolsonaro. Você é demais. Aí essa segunda pergunta. Ó. A senhora defende que sejam feitas alterações na lei do impeachment? E, obviamente, ela falou que sim, junto com o Miguel Reale Júnior. Fala, ó, me parece que tem que ser modificada urgentemente a legislação. Nunca se comentou sobre isso. Agora, só porque é Bolsonaro, eles querem modificar a lei do impeachment na força. Querem derrubar o presidente numa canetada. Tem como levar a sério, gente? Não tem, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mais absurdo ainda é a imprensa levar esse pessoal a sério, né? E omitir algumas informações. Olha isso daqui também. Vamos falar agora um pouco do choro da imprensa. Ministro confessa que está difícil sustentar Bolsonaro. Olha a foto. Bolsonaro e Rogério Marinho. No Lakes Restaurant, em Brasília, a feijoada de sábado atraiu o ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Familiar e tudo mais. Aí a matéria continua, né? Falando que o Rogério Marinho tá falando, ó, tá difícil segurar Bolsonaro. Aí o Rogério Marinho, ele veio a público e fala o seguinte, ó. A apuração do blog do Noblar é tão confiável que até a foto que ele colocou na reportagem é fake news. Quem está com Bolsonaro aí na foto é o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e não sou eu. É mais um exemplo da total falta de compromisso com a verdade desses jornalistas. Aqui é a fake news do bem. Então, já que o Rogério Marinho falou, a gente tá vendo aqui, ó, só aqui embaixo, Bolsonaro e Rogério Marinho, fake news. Fake news na cara dura. Aí você vê isso daqui. Lá foi a CNN ontem fazer uma reportagem elogiando, sabe, os governadores brasileiros. 3 deles. Por quê? Porque Leonardo DiCaprio, que não sabe de nada, compartilhou aquelas fotos antigas que não tinha nada a ver com o momento atual que o Brasil passava, elogiou os governadores do Amapá, do Amazonas e do Pará. Aí tá... Eu acho que ele falou também do Witzel, viu? Mas deixa eu ver, ó. A Elisa diz, ó. Essa matéria demonstra claramente o que falamos sobre o livramento do jornalista Alexandre Garcia ter sido demitido dessa emissora. CNN não passa de um antro de militantes esquerdistas, felizes ao falarem de governadores, segundo a Elisa, corruptos que desviaram dinheiro na pandemia. Aí tá aqui, ó, o tweet. Obrigado ao Valdez Oficial, a esse mesmo do Amapá, Wilson Lima, aquele que virou réu na semana passada por comprar respiradores na loja de vinho. E o Helder Barbalho. E também, né, já tivemos assim, alguns pedidos no STJ para assim, ó, avança aí com o inquérito do Helder Barbalho. Por seu compromisso em proteger e restaurar nosso planeta. O cara que não tá no Brasil, o cara não sabe, é porque ele é ator. Ele fez o filme Titanic, ele ganhou... Nem Oscar ele ganhou, né? Ele tem a fama que nunca ganhou nada. Não sei se ele ganhou nos últimos anos, enfim. Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo. Isso aqui é a mais pura vergonha alheia. A Ju diz, ó. Essa é a prova que o Jack está desconexo com a realidade brasileira. Vergonha alheia. É o que define essa postagem. Aí você vê isso daqui, gente. Isso aqui aconteceu na minha cidade de Feira de Santana. Pelo menos é o que diz aqui o perfil, né? Que energia foi essa, Feira de Santana? O show mais épico da minha vida, sem dúvidas. Quero mostrar para você o seguinte, ó. Olhem, eu não vou dar play no vídeo. Olha as imagens. É só aí, né? Cabelo mais curto que o meu, quase carequinha. Beleza. Olha o estilo, né? E tem uma galera aí, arco-íris, tocando fogo na bandeira. E durante o vídeo eles falam fora Bolsonaro. Para eles, olha só, queimar a bandeira do Brasil é protestar contra Bolsonaro. Eles estão deixando claro que Bolsonaro representa a bandeira do Brasil. Meu amigo, eu no Twitter falei, que vídeo maravilhoso. Sensacional. Eu concordo 200%. Realmente, Bolsonaro representa, sabe, a bandeira do Brasil. Os valores que nós acreditamos. A pátria que nós queremos construir. Bolsonaro é perfeito? Não, tem vários problemas. Mas ele realmente ele tenta levar o Brasil para frente.
sabe? Ele tenta honrar as cores da nossa bandeira. Israel disse aqui, ó, essa bandeira aqui não nos representa. Realmente, estão de parabéns. Estão de parabéns. Dizem que a boca fala o que o coração está cheio, mas ao mesmo tempo o exterior reflete o que também está dentro do interior, né? Só olha aí e tirem as suas conclusões. Olha só isso daqui, né? Tanto criticaram Bolsonaro. Saúde, né, da cabecinha. Psicóloga da rede de centros médicos diz que o isolamento social provocado pela pandemia afetou a cabecinha dos mais jovens. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que isso estava acontecendo? Meu Deus, não me diga, né? Urso diz, não me diga. O termo correto seria destruiu a saúde delas. Não só dos jovens, mas de boa parte da sociedade. Isso daqui, gente, meu Deus. Olha só, eu não vou dar nem play na fala aí da ministra, para não ter nenhum problema nem nada, mas vocês acham, assim, eu só vou perguntar para vocês, porque eu não conheço. Quero agora a opinião dos juristas. É normal, vocês juristas, vocês acham que é normal um ministro, uma ministra do Supremo participar de uma conferência aí da Cannabis à Fé, Cannabis é a mamona, participar disso, sabe? O pessoal, algumas pessoas até falam, pô, isso aí pode parecer que é apologia. Mas enquanto isso daí é ok, enquanto isso daí é defender a democracia e tudo mais, ela fala, na verdade, qual a participação, como o STF deve agir perante essa situação. Mas enquanto esse pessoal pode tudo, olha só. Teve uma notícia que saiu que eu nem cheguei a comentar, porque eu falei, cara, tem hora que cansa, que foi essa primeira aqui, ó. A Tsu colocou antes e depois. Barroso proíbe missões religiosas em terras indígenas na pandemia e bancada evangélica acusa perseguição ideológica. Isso aí aconteceu, acho que a maioria de vocês viu. Aí falou, não, mas olha só, isso aqui não é preconceito contra os evangélicos, isso aqui na verdade é contra todas as religiões. Então assim, Jesus não pode ir lá. Jesus não é bem-vindo, mas show de Alok será transmitido diretamente da Amazônia pelo Global Citizen Live. A apresentação será nesse sábado, a partir das 23 horas, junto aos povos indígenas. A Tsuki fez a montagem e diz, ó, Barroso proíbe as missões evangélicas, porque isso daí era proteger, né? Tem que proteger os indígenas. Agora a Loki faz show com os indígenas para proteger o meio ambiente. Pode ter DJ pode. Ó, tchá. Mas, não. Esse negócio de Jesus Cristo, deixa passar a pandemia. Jesus Cristo pode esperar a pandemia passar. Aí você vê. A Ilona Bexhazi, que trabalhava com o Nadalin, lá no MEC, falou o seguinte, ó. Largaram um estagiário bêbado na redação de novo. Pesquisa mostra que mais de 6 milhões de pessoas têm posições ultraconservadoras no país, que, em muitos anos, lembram o grupo violento que voltou a governar o Afeganistão. Vocês aí são basicamente o Talibã brasileiro. O uso da linguagem também, né, para tentar criminalizar e criar uma narrativa. Eu vou ler já corrigido. Vocês podem ler a matéria original. Ex-PM reage à tentativa de assalto e tira a vida do assaltante em São Bernardo. A matéria original era praticante de tiro. Reage à tentativa de assalto e tira a vida de adolescente. Oh, meu Deus, né? Tá bom. Aí se o cara tivesse perdido a vida, ia falar, respeito de menor, o de menor não sabia de nada, oi, coitadinho, não prende ele não. Lá vinha a Maria do Rosário, né? Não, champinha não. E aqui quero falar também, aqui já tem um pouco de choro da imprensa, aqui eu quero começar a falar sobre economia. Por quê, gente? Olha só isso daqui. Já começou, né? A Anitta diz, ó, fica em casa e o depois chegou. Realmente chegou. Aí você vê, ó. 2 milhões de famílias caíram na extrema pobreza durante o governo Bolsonaro. Por culpa de quem, né? A culpa é de Bolsonaro. Que até o auxílio emergencial fez para tentar ajudar. Não é de quem mandou fechar tudo e tirou o emprego de milhões de pessoas. Aí a ONU diz que a pandemia faz número de famintos dobrar no mundo.
Não é só no Brasil, é no mundo. No mundo. E sobre o mundo, olha só. Lá vem um Átila. Em nome dessa economia que temos hoje, valeu manter o país aberto e registrar 600 mil óbitos por uma coisa evitável? Que planeta esse cara vive? Em que planeta esse cara vive? Aberto. Quantas pessoas não foram tolhidas de sequer de sair de casa? Imagina, né? Imagina se você passou... Eu fico imaginando quem passou fome, olhando para esse... Quem tá às vezes passando fome hoje, tá olhando para esse cara falando isso daí. Como levar a sério? Como levar a sério? Mas tudo bem. Aí você vê isso daqui, ó. Enquanto no Brasil tudo é culpa de Bolsonaro, na Europa também deve ser culpa de Bolsonaro, né? Mas não. Olha só isso daqui, gente. Isso aqui eu não tô querendo falar, eu não tô querendo aliviar o problema do Brasil. Eu tô querendo abrir teus olhos porque talvez o problema atual possa ficar ainda maior. Na verdade, eu acho que vai ficar ainda maior. Preço do gás entre o início de agosto e o meio de setembro. Na Alemanha subiu 119%. Na França o preço subiu 149%. No Reino Unido quase 300%. Europa enfrenta disparada do preço do gás natural. O consumo deve ser ainda maior com a chegada do inverno, que é o oposto, né? Agora eles estão no outono, lá para... Acho que o outono começou agora em setembro, o inverno mesmo começa agora em dezembro. É o oposto aí no hemisfério sul. Olha o que está acontecendo por lá de lá. Se lá o preço está subindo, você tem que pensar o seguinte. Com certeza tem produtos que são fabricados por lado de lá que o Brasil importa. Se o preço está aumentando lá, também vai aumentar no Brasil. Por quê? Porque o custo final do produto vai aumentar. Várias empresas utilizam o gás natural. No Brasil mesmo tem vários carros que são carros europeus, né? Volkswagen, a Fiat é italiana, a Volkswagen é alemã. Até o ônibus, né? Mercedes, vários ônibus. A Volvo é da Suécia. Você vê aqui, ó, no Reino Unido, os confinamentos trancaram muita gente em casa e a demanda pela calefação subiu no inverno. A Espanha também passa sufoco. O preço da energia elétrica no mercado atacadista subiu 30% nos últimos 12 meses. E eu tô querendo falar o seguinte, gente, relaxa, não reclama de Bolsonaro não reclama de ninguém, porque o que está acontecendo no Brasil é normal. Não, olha só, pessoal, é um problema global e isso, assim, é um efeito cadeia. Aumenta lá, também vai ter mais repercussão no Brasil. E vejam só o seguinte, lá em agosto, eu comentei com vocês sobre isso daqui, ó. Trouxe exatamente esse aqui é o print lá do vídeo, eu só não destaquei em amarelo. Era a matéria da BBC que falava, ó, nunca vi algo assim. A escassez global de produtos que ameaçam o mundo e o seu bolso. Aí o Pequi fala o seguinte, ó, o que é que eu falei? Insumos de munição, semicondutores e containers. São coisas que estão aí em certa escassez. Ainda teve o problema do navio do Evergreen, ele ficou parado vários dias, o que interrompeu mesmo assim, o frete marítimo, então várias coisas. Pensa o seguinte, você tinha um ano, você tirou uma semana do ano. O ano não tem uma semana. Uma semana, gente, é 2,5% do ano. O ano tem 52 semanas, é 2,5%. 2,5%. Passou, irmão, perdeu. Não é pouquinho. É 2,5 de 100. Aí juntos daqui, a gente também comentou na época ó, que os comunistas fecharam o terceiro maior porto por causa também da pandemia. E eles estão fazendo isso aqui porque eles são, blá blá blá. Eu acho que eles também não querem, porque a economia lá não está passando por bons lençóis. Você deve ter visto aí, não é o Evergreen, é o Evergrande, é o segundo maior grupo imobiliário do país dele. Maior problema aí para pagar as dívidas. Vocês devem estar acompanhando, devem ter visto alguma notícia, não quero entrar nesse tema. E aí vejam só, se falava semicondutores, escassez. Em agosto, 27 de setembro, ou seja, 1 mês e 11 dias depois, a revista Oeste está falando, em Taubaté, Volkswagen dá férias a funcionários por escassez de chips. Gente, beleza, antecipar férias, bacana. Agora, se isso daí não conseguir resolver, se o mercado não conseguir voltar a produzir, e agora? Você deu férias coletivas, mas e agora? E o próximo? Isso daí pode levar, inclusive, a gente tá parado, vai ter que paralisar aquela linha de produção, nem que a gente queira, a gente
vai ser útil manter todos os funcionários. Pode gerar, inclusive, demissões. E oferta e demanda. Se tem pouco semicondutor no mercado, o preço também sobe. Envolve o quê? Envolve carro, e aí é toda a cadeia que é impactada. Meu amigo também mandou essa matéria aqui no WhatsApp, da Bloomberg, né? Focada nas questões econômicas, falando: problema na cadeia de suprimentos deixa a prateleira vazia no supermercado. As linhas de abastecimento estão enfrentando dificuldades, já que produtores como o Vietnã, responsável por fazer de tudo, de tênis a café, são prejudicados pelas restrições. Aí diz, passeie por um supermercado nos Estados Unidos ou na Europa e você verá algumas prateleiras vazias mais uma vez. Isso não se deve ao pânico de todo mundo sair comprando tudo, comprando papel higiênico, como fizeram no início da pandemia. Em vez disso, é porque as cadeias de abastecimento estão obstruídas em quase todos os estágios entre as fábricas asiáticas e as salas de estoque do supermercado. As linhas de abastecimento estão enfrentando dificuldades, já que produtores como o Vietnã, responsável por fazer de tudo, né, estão tendo problemas. O aumento dos casos e da demanda do consumidor estão levando a portos congestionados. Os contêineres de transporte estão no lugar errado. Os custos de frete marítimo aumentaram 10 vezes. Se as mercadorias chegarem aos portos de destino, haverá muitos poucos caminhoneiros para transportá-la aos varejistas. A escassez de trabalhadores para colher e preparar alimentos também aumenta as pressões. Eu havia feito uma postagem há um tempo atrás falando que, inclusive, aqui na Austrália, eles estão analisando criar um novo visto para atrair pessoas interessadas a trabalhar em fazendas. Por quê? Porque precisa de funcionário. E nesse período de pandemia, todo mundo criou algum tipo de auxílio. Nos Estados Unidos é um auxílio muito bom, tem uns amigos que estão lá. E eu falo assim, cara, tem muita gente que não quer mais trabalhar. Não quer mais trabalhar, quer só ficar recebendo auxílio. Então, a gente está passando por um problema que é um problema global. Eu não sei o que te falar do que fazer, mas acho assim, pensa, reflete, para inclusive ver que não estamos dando problema que é só no Brasil. Olha só esse vídeo aqui, eu fiquei relativamente até assustado. Aí família, vem pra América mesmo, o negócio aqui tá muito bom. 4 bifes, 1, 2, 3 bifes. $103. Entendeu? Tá saindo $103. 500 e poucos reais, 3 bifes. Aqui, uma costela dessa aqui, costela, $315. Tá dando o que? 1.000 e poucos reais uma costela. Aí, descarcar no Brasil tá caro, né? Aí, falta forando aqui, Aí, 3 bifes, 1, 2, 3. $101. Problema grande. Ou seja, a economia do país tem que voltar a caminhar. Tá? Tem que voltar a caminhar. É para ontem. Coloque agora na cabeça, na sua equação sobre aí, Bolsonaro fez um acordo, não fez, ele acertou, não acertou em dar um passo atrás, né? Tentar abaixar a temperatura do Brasil, ser contrário à paralisação dos caminhoneiros, e aí? Será que Bolsonaro também está vendo tudo isso daí acontecendo? Ainda mais que ele tem ao lado dele, o Paulo Guedes, todas pessoas aí, o Ministério da Economia inteiro que fica de olho nessas variações, nesse tipo de notícia. Coloca isso daí na tua cabeça na hora de analisar algumas movimentações políticas que aconteceram no Brasil recentemente. E aí, voltando aqui também para falar sobre 2022, ontem a Record fez uma reportagem, não vou dar play no vídeo, eu resumo para vocês, falando que o Moro voltou, está tendo conversas com várias pessoas e é que, senhor, ele não quer que ninguém fale nada, no mais puro sigilo, o famoso boca de caranguejo, boca pio, não fala nada. A Lida trouxe o vídeo, fala o seguinte, quem poderia imaginar esses encontros a portas fechadas entre o biografado e a turminha do Alicate? Porque falando que ele estava se encontrando com os senadores do Podemos. A biografia exige... É o biografado, na verdade. Exige candidatura à presidência. Balela, ele vai ser para o Senado. O mais cômodo é colocar o biografado como um coitadinho. Pelo visto, ele está quase precisando do Bolsa Família. Por quê? Aparece lá o senador Oriol Vista e fala, não, olha só que o Moro tem que decidir... E tem uns problemas pessoais, porque olha só, o Moro ele é tão pobre, ele precisa trabalhar para sobreviver, meu Deus. Ele só tá ganhando assim uns milhãozinho lá, milhãozinho por ano.
Ah, o primeiro parecer que ele fez lá pro Valfrido Vale foi só uns 750 mil reais. É um cara pobre, mas pobre assim que tá passando fome, não tá conseguindo comprar um pão de sal pra comer com manteiga. Sérgio Moro tá comendo ovo, já deve ter uns 7 meses que ele não consegue comprar um bife, não consegue comprar carne de segunda a mais. Piada, né? Piada. Só que o interessante, foi o que eu falei pra vocês, Moro se encontrou com o Oriol Visto. Depois eu volto a ler pro Renato. E o Oriol Visto, ele falou recentemente, né? Bem recentemente, na verdade, 2 dias atrás, aqui às 9 horas da manhã, repercutindo a matéria de Bolsonaro, faz lá um tweet falando, ó, compartilha aqui uma das respostas que o presidente Jair Bolsonaro deu na entrevista exclusiva à Veja. Depois desta opinião do presidente, espero que ninguém mais tenha dúvida ou peça o voto impresso. Ninguém pede o voto impresso não, né? Porque como vocês sabem, o TSE confirmou aí, né, 800 milhões com as urnas. Quem comprou aí, quem venceu foi a Positivo. E um dos fundadores da Positivo é o senador Oriol Visto, o amigo do Sérgio Moro. Deve ser por isso que ele não quer. Não, esquece. Esquece, me deixa minhas urnas quietas. Deixa que tá tudo bem. Mas aqui, vem cá, vou voltar aqui pro Renato, ele fez 3 comentários, achei bem pertinentes, sobre a questão que envolve o Sérgio Moro. Sérgio Moro tem se reunido com empresários para escolher os seus campeões nacionais. Quem lembra lá da era Dilma, né, dos campeões do PT, aqueles grupos escolhidos a dedo, assim, ó, pra você tudo. Lá pra oposição não vai ter nada. Você vai ter as melhores linhas de crédito, auxílio do governo, vamos passar a lei, a sua empresa vai crescer como nunca. Moro está se encontrando a portas fechadas com muita gente. Moro não é besta. Depois de estar à frente da Lubianca Paranaense, Moro retorna ao Brasil e passa a ter reuniões privadas com empresários e políticos. Para a mídia, ele divulga pautas. Estaria ele no privado cobrando apoio como se fosse um capo? E por fim, nesse ano, Maynard soltou na Cruzoé 2 notícias sobre os comunistas. Na primeira, ele detonou o lead, logo após o episódio do Mamata Connection. Na segunda, ele aponta o óbvio e enfatiza o Instituto Confúcio. Como ele não dá ponto sem nó, vale acompanhar, capaz de logo pintar um aporte financeiro por aí. Olha só. Pensa o seguinte, Maynard é como se fosse um assessor de comunicação do Sérgio Moro. O maior grupo empresarial que faz a ponte, né, Brasil e os comunistas, é o LID. O Maynard vai lá e critica o LID. O LID não presta. Se o LID não presta, deve ser porque tem alguém que é melhor que o LID. Algum novo grupo, algum novo agente político que pode ser um jogador melhor do que o João Dória nessa relação com os comunistas. Vocês sabiam de verdade mesmo que um dos livros de cabeceira do Sérgio Moro foi escrito pelo Deng Xiaoping? É o Deng Xiaoping? É Deng Xiaoping. É o cara que veio antes do Mao. Não, desculpa. Veio antes do Xi Jinping. Acho que é Deng Xiaoping. Com certeza. Sérgio Moro, né? Morinho. Falei pra vocês que o primeiro trabalho do Sérgio Moro foi para o Valfrido Vardi. Nessa segunda matéria, a Cruzoé está elogiando o IREE. A gente comentou no vídeo ontem, que é um think tank. Esses fóruns de discussão que são utilizados para auxiliar na implementação de ideias. E esse IREE é o principal braço das ideias comunistas. Sabe quem é um dos presidentes? O Valfrido Vardi, que foi chefe do Sérgio Moro. Então, eu não me espantaria se o Sérgio Moro viesse em 2022 com aquela ajuda daquele dinheiro vermelho para valer. Porque a gente vê que para esse pessoal tomar conta de vez no Brasil, ainda precisa de algumas mudancinhas assim nas leis, né? A lei sobre terra, a lei nisso, a lei naquilo outro, mudar algumas regras de compliance para você dificultar, né, que os próprios empresários brasileiros consigam se manter vivos no mercado, você destruir de vez os pequenos e médios. Quem melhor do que Sérgio Moro e os lavajatistas para fazer algo sobre isso, né? Fica de olho que Sérgio Moro não se brinca. Olha só isso aqui também, né? Aconteceu no dia de ontem. O senador Alessandro Vieira fala no Globo News Debate sobre a terceira via nas eleições de 2022. A importância do diálogo entre os partidos.
Ciro, Mandetta, Alessandro Vieira. 3 pré-candidatos em um debate sobre eleições. Tá. Eu acho que agora tá mais claro do que nunca, né? Que campanha antecipada só se for de direita. Se for de direita, é campanha antecipada. Se for da oposição, aí vale tudo. Vale tudo. Aqui, ó, quem tem que ver tá de olho fechado. Outra coisa bem interessante também, que eu vi foi o seguinte. O Datena fez elogios abertos ao Guilherme Boulos. Não vou dar play no vídeo por causa do tempo. E ele fala assim que o Boulos chamou ele para compor na chapa, ser o vice dele. Não, tem que ser verdade. E ele não acha que o Boulos é um cara radical. Por que eu tô falando isso daí? Porque o pessoal reelegeu aí o Juliano Medeiros para ser o presidente. E ele defende unidade da esquerda. E fala o seguinte, ó. A prioridade em nível nacional deve ser a construção da unidade entre os setores populares para assegurar a derrota da extrema-direita. O PSOL, ele nasceu para ser a esquerda raiz. É a dissidência do PT. Nós somos a esquerda raiz. Nos últimos anos, o PSOL vem tendo uma guinada para uma esquerda progressista globalista, né? Se aproximando dos empresários, dos liberais, do MBL. Eles sempre tiveram candidatos a presidente. Sempre, mesmo na era Lula. Mas agora, pela primeira vez, eles estão pensando em abrir mão. O pessoal vem mudando, e como eu digo para vocês, acho que vai ser um partido que vai vir forte e vai ter muito voto dos jovens, muito voto mesmo. E junte isso a isso daqui, ó. Ontem, um rapaz chamado Rodrigo da Silva, que escreveu o livro do Guia do Politicamente Incorreto do Brasil, né? Da política brasileira, então deve ser aquele cara que aguenta bater e apanhar. Liberal do canal do Spotnix, promove debates entre direita e esquerda e tudo mais, comunismo. Aí ele prova o seguinte, ó. Imagina ter uma vida tão patética, vazia, a ponto de, sem oferecer nada para o mundo, protestar contra um sujeito que fundou um instituto para financiar a educação de jovens carentes e ainda suspeitar da idoneidade de uma bolsista da periferia que conseguiu entrar em Harvard. Ele tá falando aqui da Tabata Amaral e do Lehman. Aí um rapaz chamado, ó, Davi Agape fala o seguinte, ó. Aí eu vou discordar, irmão. O que mais tem por aí é bilionário inventando dinheiro em projetos de educação com o objetivo de manipular política de países ou comprar as consciências. O negócio é que a Tabata, o discurso é vazio. Aí ele, na verdade, investindo dinheiro, né? Gente, você investe lá, você vai ter a sua bancada. Você vai ter a sua bancada para lutar pelas leis que vai lhe beneficiar. O pessoal tá chamando de tablet do Amaral, não deve ser à toa, né? Aí você vê, ó. Ele postou lá. Aí eu postei o seguinte, ó. Sentiu. Não critique um lema, senão ele vai ficar triste. Tem grupos ao redor do país que também financiam a educação de pessoas da favela, né? Para virarem advogados delas no futuro. Tem 2 grupos bem grandes, né? Um em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tem até sigla, né? Uma sigla é bem similar do Partido Comunista lá do país. PC-PAN. Esses grupos também investem na educação, né? Você vê como esse pensamento desse cara é raso. Como vocês podem ver, ó, você não pode visualizar esse tweet. O cara me bloqueou. Você vê as ideias da Tabata, do PSOL, cada vez mais estão sendo compradas por esses liberais. Os liberais e o PSOL hoje em dia são a mesma coisa. E sobre 2022, como eu falei pra vocês, de volta a Brasília, é Eduardo Cunha, que é um cara aí que sempre jogou pra ganhar, né? Ele não quer jogar pra perder. Ele quer, inclusive, se eleger e eleger a filha dele. Prevê Bolsonaro reeleito em 2022. Se lembra daquela entrevista do Cunha sobre os rumos da CPI da pandemia, os rumos do Brasil, que, ia chegar em outubro, a gente ia ter muita gente imunizada, ia parar de ter essa conversa de, comprou, não comprou, tem imunizante, não tem. E a gente ia começar a discutir se tá funcionando ou não. Parece que o Cunha acertou na análise dele, né? Porque agora ninguém tá falando mais nada disso. Estão falando, inclusive, se o produto do Dória é bom ou não é. Ele também falou que a CPI meio que não ia dar em nada.
Se a profecia do experimentado político se realizar, contrariando as pesquisas atuais, em fevereiro de 2023, Bolsonaro estará no Planalto e Cunha na Câmara, onde dividirá o Planalto com sua filha Daniela. Ela eleita pelo Rio e ele por São Paulo. Não, acho que o Cunha quer voltar. O que achei interessante, ele falou, Bolsonaro meio que vai ser reeleito. Uma notícia aqui que o Globo quis colocar de forma negativa, de forma pejorativa, mas eu adorei. Com Bolsonaro sem partido, aliados avançam em conversas com legendas, saiba quais. Atrasado em 6 meses, no prazo que ele próprio estabeleceu para escolher um partido, Bolsonaro começa a assistir à mobilização de aliados que cansaram de esperá-lo com medo de perder arranjos locais para as eleições. Graças a Deus! Há quanto tempo estamos falando que os deputados são adultos, não são crianças? Eles precisam resolver a vida deles e não ficar dependente de Bolsonaro. No grupo que prometia migrar com ele, há deputados que avançaram nas conversas com o PSC e o PTB nas últimas semanas. Tenho todas as minhas coisas contra o PTB, mas, cara, os deputados têm que resolver a vida deles, irmão. Bolsonaro tem um país para tocar. Ah, vou esperar. Entendo, beleza, é importante, tem uma bancada grande, mesmo partido. Mas, cara, resolve tua vida. Quer esperar? Espera. Só não bota a culpa depois no presidente. Tem muita coisa pro cara resolver. Aqui vejam só, acerto de ponteiros entre Bolsonaro e Mourão partiu do presidente. Se lembra na entrevista da Veja que eu falei, gente, essa fala aqui com o Mourão, enquanto tá parecendo que é a crítica, a imprensa quer destacar que o Bolsonaro falou, Mourão não tem experiência de política. Sim, isso é uma coisa óbvia, ele não tem nenhum problema em falar isso. Porque logo abaixo o Bolsonaro falava, o Mourão é um ótimo candidato aí pro Senado. Talvez também para governador. Ele não falou isso na entrevista, mas com certeza o Bolsonaro iria apoiar. Tá lá, O distinto público já notou que Bolsonaro e Mourão vivem, desde o início do mês, uma fase de calmaria na relação, talvez a melhor desde que o governo começou. E o que é que Bolsonaro também falou na Veja? Não tem impeachment se o vice não quiser e se o povo estiver na rua. Esse distensionamento partiu do presidente, num telefonema ao vice na primeira semana de setembro. Àquela altura, os dois estavam sem se falar desde que Bolsonaro ficou chateado quando Mourão conversou com Barroso, lá no final de agosto. Bolsonaro, então, ligou, convidou Mourão para uma conversa, lavaram as roupas sujas, cara a cara. A partir daí, o vice tem se encontrado nas declarações e o capitão passou a convidá-lo para reuniões do governo. Neste encontro, Bolsonaro aproveitou e pediu que o vice subisse no carro de som, que ele faria o discurso lá em Brasília, no 7 de setembro. E no dia 7, lá estava o Mourão, de boné, óculos escuro, de camiseta, num figurino escolhido, quem sabe, para tentar passar desapercebido. Tanto faz, ele estava lá. Ele estava lá. Aí some isso, a carta que Bolsonaro fez à nação, as movimentações, a mini-reforma eleitoral, que a gente comentou mais cedo, que pode envolver aí a redução da judicialização, os problemas da economia que o Brasil vem passando, esse distensionamento que Bolsonaro procura para ver se a pauta começa a avançar. A matéria da Veja que Bolsonaro falou que essa semana ele quer que a pauta comece a avançar. Não é tão simples, é bom, é ruim, é certo, é errado. O negócio é muito mais complexo, mas tem gente que quer jogar pedra assim na primeira oportunidade. Bolsonaro isso, é um frouxonário, é um covarde, recuou para o STF, não presta de nada, isso, aquilo, outro. Vocês estão vendo aí, gente? Junta os pontos, liga os pontos, a gente está aqui tentando construir uma coisa juntos. Acho que vocês estão vendo que a coisa não é assim o pior dos cenários, mas muito longe também o melhor dos cenários, mas o Brasil está andando. O Brasil está andando e isso é inegável. Hoje, mais tarde, lembrem, tem Hora do Strike. Hoje é o último programa da primeira temporada. Será que a Hora do Strike chegará ao fim? Será que eu desaparecerei da Gazeta? Então, corre lá. O último programa é hoje. Amanhã, dia 28, completamos 2 anos. Tem vídeo de manhã, como sempre. E à noite, às 8h30, teremos nossa live. Conto com a presença de todos vocês. Por hoje é isso. Curte, compartilha. Segue nas minhas redes. Se torne membro do canal, dê aquela ajuda e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu. Amanhã não, né? 7h30, desculpa, 7h30 não, 7 horas lá na Hora do Strike. Valeu, fui.